Saudade de estar na TV Prevê, saudade do Mandalite quando tínhamos o programa. Nossa Senhora. Olha, hoje eu estou matando as saudades de muita gente aqui em Bauru. Estão vendo a Cristina aqui, uma inteligência ímpar, uma pessoa de uma conduta de lealdade, de moral, admirável em Bauru. Foi juíza aqui, foi para Campinas, no tribunal, foi desembargadora, e muita gente em Bauru até hoje ainda pergunta e curte o seu relacionamento com a Cristina pelo Facebook. Eu estou sempre dando umas espiadinhas lá. É uma profissional de uma escolaridade incrível, curso de pós-doutorado na Inglaterra, cursos especiais na Itália, e tudo quanto é cargo importante em magistratura trabalhista, ela ocupou. Aposentou, está fazendo uns 4 anos, Cristian. 3 anos. 3 anos, né? E está lá como advogada. Desculpa, Duda, 2. Foi junho de 2015. Conselheira da Fiesp, com escritório de advocacia lá em Alphaville, em São Paulo, e fazendo um trabalho espetacular. A gente que acompanha, porque nós temos muitas saudades da Cristina. Ela veio aqui para a TV Prevê, trabalhou aqui junto com o Mandalite, e tudo graciosamente, fez tudo isso realmente pelo paixão que ela tem por direito. Você está dando aula ainda, ou parou? Não dá tempo. Fala um pouquinho para o telespectador, porque provavelmente tem algumas pessoas que não conhecem você, embora o pessoal da nossa geração tem todo aquele respeito e admiração. Aonde você fez direito, os concursos que você prestou e os cursos que você realizou fora do Brasil. Duda, eu fiz direito na PUC de São Paulo, me formei em 86, aí já iniciei pós-graduação na PUC em processo civil. Nesse meio tempo eu me tornei magistrada, passei no primeiro concurso que eu fiz. Quantos anos? Com 24, fui a juíza do trabalho mais nova do país na época, e logo em seguida fui para Harvard, fiz o mestrado depois em Direito do Trabalho em Harvard, voltei, fiz doutorado em Direito do Trabalho e Direito Internacional na PUC, depois fui fazer pós-doc em Harvard novamente, fui fazer pós-doc de novo em Relações Econômicas Internacional na London School, em Londres. Fui para a OIT 2 vezes, sou especialista em Direito do Trabalho pela OIT também. Estudei bastante. Muito bom. E fiquei quase 30 anos na magistratura. Você vê se tem alguém melhor para a gente conversar sobre a reforma trabalhista que está aí. Aliás, um dos motivos da Cristina estar em Bauru hoje, ela vai dar uma palestra hoje. Fala inicialmente sobre essa palestra, até se o convite é aberto à população, a hora, o local. Eu acredito que sim, é um evento promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, e para falar exatamente sobre o impacto da reforma, o que muda na vida do empresário, principalmente, né, que lida com RH. É o segundo Fórum Trabalhista, promovido pela ABRH, a subsede aqui em Bauru. O evento tem início às 14 horas no SESI, no Horto Florestal. Está previsto uma palestra às 14 e a minha às 16 horas. 16? Às 16 horas no SESI Horto Florestal. Beleza. Bom, tá aí. Você acha capaz do convite estar aberto? Eu acredito que sim, foi bastante divulgado, pelo que eu soube. Eu acho que é aberto, sim. Eu não sei como estão as inscrições até o momento. Bom, hoje eu tenho a impressão que principalmente empresário, sindicatos vão estar atentos aí até para ver a sua opinião sobre essa reforma trabalhista. Todo mundo falava antes que a CLT, que vem lá da década de 40, né? 43, estava superada. Antes de entrar até na reforma, eu li já em vários lugares, uns lugares dizem que
que 80% das reclamações trabalhistas no mundo são no Brasil, porque tem uma legislação, segundo dizem, arcaica, e já em alguns lugares até falam em 90%. Isso é verdade? Olha, eu tenho dúvidas em relação a essa fonte. Eu acho que o número é grande em relação ao mundo todo, mas não deve estar muito distante desses 80%, 90%. Mais de 50% é na certeza? Com certeza. Ai, que absurdo. Nos outros países, assim, o número de reclamação trabalhista é pequeno. E a força de trabalho do Brasil perante o mundo é 3%. 3%. Um absurdo. Se falasse que as reclamações trabalhistas eram 10%, já seria um número agressivo. Sim. Já sei, agora, mais que 50% na certeza é um verdadeiro absurdo. Vamos começar por aí. O que mudou para o empresário inicialmente? O que mudou para o empresário na forma de contratar? Eu acho que a reforma, a Lei 13.467, hoje já tem número, ela foi sancionada ontem e hoje já foi publicada. Ela traz impactos nas 3 grandes áreas do direito do trabalho: no direito individual, no direito coletivo do trabalho e no processo do trabalho. Mas é o que todos dizem, o principal impacto está na mudança de visão sobre a negociação coletiva. A Constituição já vinha dando ênfase à negociação coletiva, à prevalência da negociação, mas na realidade isso nunca acontecia. Agora, com a reforma, há uma determinação legal para que se observe, em primeiro lugar, as normas coletivas, ou seja, a força, a habilidade dos sindicatos em negociar condições de trabalho mais favoráveis. Eu acho que esse é o grande impacto. O outro impacto é reflexo já de uma lei anterior, a 13.429, se não me falha a memória, que trata da terceirização. A lei de hoje muda, esclarece alguns itens que ficaram meio obscuros na lei que trata, recentemente promulgada, né? Foi editada no dia 31 de março desse ano, e é um impacto maior para as empresas, a possibilidade ou a abertura de terceirização de contratação de empresas prestadoras de serviço, ao contrário do que os tribunais vinham decidindo, né? Restringindo. Hoje não, é uma ampliação muito maior. No direito individual do trabalho, alguns mecanismos de ajuste a serem feitos diretamente com o empregado, em relação à redução de intervalo para a refeição, que até então essa redução era inviabilizada, a compensação de jornadas de 12 por 36, por exemplo, ou outras formas de jornada de trabalho, sempre respeitando o limite semanal de 40 horas ou de 44 horas e o mensal de 220, mas podendo compensar horas extras. A possibilidade de banco de horas, né, dessas horas extras eventualmente prestadas, ser negociada diretamente com o empregador, a forma de compensação, dentro de 180 dias, o que até então só poderia ser instituído através da participação sindical, através da negociação coletiva. A introdução da jornada de home office, né, o teletrabalho, o trabalho em casa, a jornada intermitente, o pagamento exclusivamente pelas horas trabalhadas. Então tem muita mudança, mas é um período, acho que ainda de acomodação, né? A lei saiu hoje, ela vai entrar em vigor só daqui 120 dias. O trabalho em casa, principalmente no setor de informática, é um absurdo ainda não ter sido autorizado isso, né? É um verdadeiro absurdo. Isso que é interessante, porque os tribunais do trabalho já trabalham com home office, né? E julgava assim questões, desconsiderava essa realidade para o setor privado. Então veio a instituir realmente na CLT a possibilidade do trabalho em casa, do home work, mas com algumas condições, né? Exigindo que o equipamento, todo o material, as condições de trabalho sejam fiscalizadas pelo empregador. A possibilidade até, por exemplo, de pagamento de adicional noturno
para quem trabalha em casa, desde que você tenha como comprovar, né? A entrada, a saída dos websites, tudo. Então tem como fazer esse controle. Os acordos coletivos que tinha envolvendo sindicato, dissídio, o acordo, pode ser feito hoje entre o patrão e os empregados da sua empresa? Sim. Os dois pontos que a gente fala que são essenciais e que a mudança é em relação a negociar a redução do intervalo entre a jornada, que é o intervalo para refeição, que a lei determina que seja de no mínimo 1 a 2 horas, podendo ser de 30 minutos e pode ser negociado diretamente com o empregado. O Tribunal Superior já tinha a súmula a respeito, determinando que nem por acordo coletivo isso poderia ser feito, essa redução. Claro. O banco de horas, que pode ser hoje negociado diretamente com o empregado, sem a participação sindical. Até então, a validade dele, os tribunais reconheciam válido só se tivesse a participação do sindicato. Outro ponto importante também é a demissão em massa. A demissão em massa ou a demissão coletiva, embora nunca houvesse lei falando sobre a necessidade da participação sindical, os tribunais sempre entenderam que nesses casos de despedimento havia necessidade de ter havido negociação com o sindicato. E hoje não, com a reforma permite-se a demissão em massa, demissão coletiva, sem essa participação sindical. Aumento salarial. Aumento salarial sempre foi objeto de negociação entre as partes ou entre os sindicatos, mas sempre observado o salário mínimo. Essa é uma confusão que as pessoas fazem, né? Mas podia anteriormente o patrão decidir com seus empregados sem a participação do sindicato? Não, a redução salarial agora sempre pode. Com participação sindical. A redução salarial também hoje não se permite diretamente. Mesmo com a mudança mesmo nova. Com agora. Existem alguns direitos e aí que está a confusão. Você pode decidir o aumento. Sim, mas a redução não. Essa é a confusão, porque o que se tem falado muito é que a reforma vai trazer uma redução de direitos. É isso que era a pergunta que eu ia te fazer. Na verdade, não traz redução. O trabalhador está perdendo direitos? Não, a meu ver, não. Há uma modificação, mas essa modificação ela veio já para adequar uma realidade. Muitas das questões que hoje estão na lei, elas são exatamente objeto de decisão judicial. Então, aquilo que foi judicialmente decidido, hoje virou lei. Em vez de estar disciplinado em súmulas, em orientações dos tribunais, hoje está claramente delimitado na lei. E a própria reforma, o escopo da reforma, não é reduzir direitos, mas sim adequar a legislação trabalhista a uma nova realidade econômica, não só do Brasil, mas do mundo todo. Eu não sei se passou isso, eu li quando estava discutindo. Por exemplo, o advogado, alguns tipos de advogado, claro, a grande maioria não. Às vezes pede um absurdo de pessoas que não têm direito nenhum para fazer um acordinho lá por 10 merréis, mas ele pede... tinha uma hipótese, que eu me lembro, da punição a hora que pedi coisas que realmente não tinha nada a ver. Sim, a litigância de má-fé. Hoje entrou isso ou não? Entrou. Existe agora uma disciplina, é uma das mudanças na área do processo do trabalho. A gente já vinha aplicando, né, os juízes já vinham aplicando o dano processual, a litigância de má-fé, mas sempre usando subsidiariamente mas não tinha punição nenhuma para o advogado. O advogado, o cara trabalhou 10 anos e trabalhou 1. Cada caso é um caso. Aí o juiz dava uma, né? Cada caso é um caso. Claro. Os juízes vão examinar o que aconteceu. Recentemente teve em São Paulo uma condenação junto com o reclamante e também o advogado. Quer dizer que na sua ótica o trabalhador não perde direitos? Eu acho que não, eu entendo que não há nenhuma perda de direitos. As pessoas têm dito muito isso, mas todas as questões que podem ser objeto da negociação coletiva, a lei disciplina em torno de 15 assuntos, são
questões que já vinham sendo objeto de negociação. Mas aí há outros 30 direitos que são mantidos e que são inegociáveis. Por exemplo, salário mínimo, claro. Aumento da jornada de trabalho. Ninguém pode ganhar então, menos que o salário mínimo. Todos os temas que já estão previstos no artigo 8º, no artigo 7º da Constituição, esses foram preservados e sempre serão. Há algumas mudanças, por exemplo, a dispensa da homologação sindical no momento da rescisão do contrato de trabalho. Essa é uma mudança. A CLT até então exigia que após um ano de trabalho, a rescisão contratual fosse homologada perante os sindicatos. Hoje não, dispensa-se essa homologação. Não vai mais precisar. 10 anos de trabalho, se deu acordo... Exatamente. Não há necessidade de homologação sindical por uma rescisão contratual. O que tem de verdade? Muitos economistas falam isso. Você que estudou na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos, foi para Harvard, nas grandes universidades do mundo. Muitos economistas dizem assim, tem muita gente lá fora com muito dinheiro que não aplica no Brasil por causa das legislações trabalhistas que estão aí. Você acredita nisso? Acredito. Acredito porque hoje advogando e atuando mais... eu sou advogada empresarial, advogo para a empresa. E quando a gente vê discussão, alguma fusão, aquisição, alguma mudança, o ingresso de empresa estrangeira no país, a primeira coisa que se verifica é o passivo trabalhista. Eu tenho feito trabalhos de auditoria trabalhista, o due diligência trabalhista nessas modalidades, e é uma questão assim importantíssima. Porque o capital estrangeiro, quando ele circula pelo mundo, ele vê 3 riscos, o risco econômico, o risco político e o risco jurídico. O risco jurídico no Brasil, ele é sempre associado ao risco trabalhista. Os maiores passivos e o contingenciamento hoje das empresas está na esfera trabalhista. Então, isto é verdade, não é um mito. E eu sempre dizia isso enquanto eu era juíza, mas eu não tinha essa percepção. Hoje, trabalhando com empresas, eu vejo que realmente isso não é mito, é verdade. Cristina, 14 milhões de desempregados. Estão falando que está perto dos 15, que não é nem 14, o número é maior. Se botar 3 pessoas por família, isso... abrange 40 milhões de pessoas. É a população da Argentina, que é o segundo país mais populoso na América do Sul. Você acredita que com essa nova legislação pode dar algum incremento na queda desses índices absurdos de desemprego? Duda, eu não associo muito a mudança legal à queda do desemprego. O que eu vejo é que vai existir uma maior absorção daquele que está na informalidade. Eu acho que a questão é atingir... Tipo, o país é bom, porque passa a contribuir. Exatamente. Claro, né? É regularizar país um pouco quebrado do trabalho como informal. Tá o nosso, né? Porque eu acho que a tendência do desemprego hoje é crescente. E aí eu vou te dar um fundamento. Há um movimento nos Estados Unidos de uma nova educação que visa estudar as novas tecnologias. Eu vi isso. É um trabalho bem legal desenvolvido pela Singularity University, ou Universidade da Singularidade, em que a tarefa deles é estudar o futuro pela visão da tecnologia. E uma das previsões, entre aspas, que eles falam, é o aumento do desemprego nos próximos 20 anos em função da tecnologia. E aí, o que eles chamam de relação de trabalho plataforma de o robô substitui. Exatamente. Na Alemanha, um operário monta um carro. No Brasil é 2. Mas já também... são questões assim muito interessantes. Ou seja, a tendência é de um desemprego. Essa universidade chega até a falar um Bolsa Família mundial, em que todas as nações seriam responsáveis por esse desemprego, que não vai acontecer só aqui ou não vai aumentar só aqui. Eu acho que é uma tendência mundial. Quem é responsável
pelo desenvolvimento tecnológico no mundo, é também responsável pelo desemprego. Exatamente. Na medida em que você avança tecnologicamente, você reduz tudo, todas as relações para um aplicativo, para um computador. É óbvio que você está tirando um posto de trabalho. Eu não sei se eu já falei isso aqui na TV Prevê, não sei se você, com toda essa experiência, observou. Quando eu vi montar a Toyota no meio da Castelo Branco ali, você já passou ali, já. Né? Eu falei, esses caras são loucos, vão ter que trazer, porque não tinha cidade nenhuma ali, montaram a Toyota, e está ali funcionando. Falei, vão ter que trazer gente, de onde vão trazer esse povo, né? E você vê que no fim não gerou vila nenhuma. Depois que me caiu a ficha. É montadora de carro, quer dizer, o número de empregados numa montadora hoje é capaz de caber num ônibus. Entendeu? Um ônibus só atrás, né? Eu não conheço, mas dizem que tem uma montadora da Volkswagen, eu acho que é a de Taubaté, que não tem empregado, né? Toda na Alemanha terceirizada. Tem claro, é bom para arrecadação de CMS, para tudo, né? E tem que realmente, como eles estão economizando em mão de obra, eles têm que ter umas contribuições de impostos maiores do que as empresas de serviço, por exemplo, que são as que mais pagam previdência, e elas não geram desemprego. Exatamente. Né? Porque o mundo hoje está voltado para a prestação de serviços e tecnologia. Claro. E isso traz uma revolução não só nas relações de trabalho, nas relações tributárias, quando você vê, por exemplo, um Airbnb que supre aí a hospedagem, né, os aplicativos em relação a transportes, aí uma discussão muito grande sobre a tributação também, então a modificação não é só na relação de trabalho. É verdade. Vamos ver uma perguntinha do telespectador? Vamos lá. Doutor Pedro Valentim, lembra do Pedro Valentim? Lembro. Pedro é advogado, professor, jornalista. Pedro é advogado, viu? Doutora Maria Cristina, a AMATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas, se posicionou contra a reforma trabalhista do governo Temer. E o Ministério Público de Trabalho já citou que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a aprovação da reforma. Pergunto, a reforma trabalhista era preciso, mas essa que foi aprovada não ficou prejudicial aos trabalhadores? Qual a avaliação da doutora? Ela falou tudo isso, né, Pedro? Mas dá uma síntese para o Pedro, você já falou tudo isso. Já falei que eu não vejo nenhum prejuízo e também não vejo nenhuma inconstitucionalidade. Eu lembro que a Fiesp trabalhou bastante. Nós trabalhamos no nosso Conselho de Relações do Trabalho, estudando várias hipóteses, toda a possibilidade de reforma. A FEComércio também tem, todas as instituições trabalhado bastante. Eu, particularmente, não consigo ver inconstitucionalidades na nova lei. A ANAMATRA, não só a AMATRA, mas a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, o Ministério Público, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, várias entidades se manifestaram e têm se posicionado contrário. E eu acho que é o livre exercício do direito de ação. Eles podem questionar, através das ações diretas, junto ao Supremo, a constitucionalidade da lei. Eu, particularmente, não vejo. E na tua ótica... Não vejo prejuízo. Não vê prejuízo de jeito nenhum. O José Leme é do Jardim Nova Paulista. Eu não sei se você conheceu o Zé Leme. O Zé Leme, você já não estava em Bauru. Ele foi candidato a prefeito em Bauru. Não conheci. Doutora Maria Cristina, a senhora concordou com a reforma trabalhista sancionada pelo presidente Michel Temer, que está sem popularidade nenhuma? E os senadores que votaram a favor da reforma, será que terão chance de voltar ao Senado na próxima eleição para o Senado? Essa avaliação política eu não consigo fazer. Eu faço só uma análise jurídica, né, da lei. E, sob o ponto de vista jurídico, eu concordo plenamente.
Inclusive, são pontos que eu venho já há muitos anos estudando, e quem me conhece sabe que a minha posição sempre foi favorável a esse tipo de mudança. E não acho que seja uma reforma do Michel Temer. Isso é uma reforma legislativa. Se fala, faz 20 anos que falam numa reforma trabalhista. Exatamente. Né? E eu não gosto, sabe, Duda, nem de usar o termo modernização da lei. Eu acho que é uma adequação à nova realidade. Né? Porque moderniza hoje, mas daqui 5 anos ela já vai estar ultrapassada. Na década de 40, o mundo estava evoluído só num tipo de tecnologia, construir bombas, né? Que foi a década da bomba atômica e etc, né? E agora, a tecnologia, com a revolução mundial de globalização, é tudo da década de 60 para frente, né? Tudo da década de 60. A gente tem que levar em consideração qual era o momento econômico daquele período, o modo de produção daquele período, porque a legislação do trabalho, eu sempre sustentei, ela é um reflexo do modelo econômico que você adota, né? É o modelo de produção. Então, na década de 40 até a década de 60, qual era o modelo de produção? Claro. Hoje, o modelo de produção é completamente diferente. Por isso que eu falo que tem que ser adequação. Né? É que hoje a gente não teve tempo de mostrar, mas eu vou falar um pouquinho à tarde. Tem algumas passagens, alguns videozinhos que se usa lá na Singularidade, que você trata da evolução da cidade e da evolução da sua mesa de trabalho. Se você comparar a sua mesa de trabalho hoje com a sua mesa de 20 anos atrás, completamente diferente. Então hoje você traz tudo para a sua mão. Por isso que nós chamamos de plataformas de conexão, muitas das relações que, entre aspas, alguns acham que é uma relação de trabalho. Né? Então, o modo de produzir modificou. Mudou. No Japão, hoje, aumenta muito o número de empregadas domésticas que são robô. Exatamente. Até em restaurantes da China, você já tem robôs que são garçons. E a China não devia nem estar querendo isso com 1 bilhão e 800 milhões de população, né? E ninguém passa fome. Eu não conheço a China, mas... Ninguém passa fome. O que se tem é isso. O Pedro Valentim está dizendo que ele tinha falado a Matra e ele está corrigindo agora. Professor, é Ana Matra. Eu escrevi errado. Falou Pedrinho, a juíza já tinha corrigido. O Luiz Carlos da Bela Vista pergunta: será que há uma possibilidade de mudarem algum item nessa lei da reforma trabalhista até que ela entre em vigor? Existe, até ontem ainda, eu recebi uma versão preliminar de algumas propostas para medida provisória. Há alguma intenção, o governo que vai estudar, vai aproveitar agora o recesso, né, para estudar. O próprio ministro ontem falou, o ministro do Trabalho, que está formando aí uma equipe para estudar algumas correções através de medida provisória. Alguns pontos que eu li das propostas são coisas muito pequenas em relação ao que está na lei, mas a estrutura principal não vai ser mudada. Você está advogando, Cris? Advogo. Advogo para a empresa. Para a empresa? Para a empresa. E sempre de cunho trabalhista? Trabalhista, algumas outras áreas, hoje está um pouquinho mais abrangente. A gente tem um grupinho que nós trabalhamos também com o direito penal, dentro da esfera trabalhista. Tem várias áreas, porque a ampliação hoje do direito do trabalho dentro da empresa é patente, tem envolvido muitas áreas. Ampliou bastante a área de contratos também. Tenho feito toda essa área. Como é que você vê essa crise econômica? A crise eu acho a política, que coisa horrível, nem vou perguntar para você. Vamos discutir, roubar no inferno, deixa só eu falar. Mas você sabe que eu acho interessante, Duda, que apesar da crise política,
a economia parece estar andando. Eu falo isso. Às vezes parecem coisas assim muito até parece distintas. que você assiste a TV Prevê lá. Eu falo isso direto. Parece-me que ela está começando a se desligar dos problemas políticos. A sociedade devagarzinho está... A família está achando que tem que economizar. Mas a inadimplência em escola caiu de 18, 20 para 4. Em outros setores também, entendeu? Então, realmente, a família está se organizando mais, né? E o empresário também descobriu que não adianta ele ficar criticando, ele tem que trabalhar. E empresário nenhum vai mandar embora um funcionário que é competente. Aí ele está perdendo competitividade. Eu acho que o que pega muito hoje para o empresário brasileiro são os encargos sociais. Muito alto, muito. A folha de pagamento é muito alta. Cristina, dobra. Se o empregado ganha 1.000, ele custa 2 para a empresa. Exatamente. O salário mais 1.000. Absurdo. É por isso Se dinheiro ficasse para o empregado ainda, né? Com certeza. Vai para lá para os negros roubar trilhões. Essa é uma vergonha. Eu acho que esse é um fator importante. Mas um fator que eu vejo, um exemplo de que a economia brasileira tende a melhorar, ou a intenção do governo realmente seja essa, é o recente anúncio, né, da tentativa do Brasil de ingressar na OCDE, na Organização de Desenvolvimento Econômico, onde ele sempre colaborou, mas nunca foi um membro efetivo. E agora o país pediu o seu ingresso efetivo. E isso implica em adoção de uma série de medidas na economia, para que ele realmente seja um membro efetivo da organização. Eu acho que tem muitos exemplos de que acho que as coisas podem melhorar. O Temer está aí num governo impopular, tanto quanto era o da Dilma. Você acha que ele resiste até as eleições ou sei lá? Independente da convicção política, eu espero que ele permaneça. Para não atingir a economia. Eu acho que é aquilo que nós falamos, né? O risco político, o risco econômico e o risco jurídico. Eu acho que o risco político aqui pode afetar a economia e trazer um risco econômico maior. Eu faço sempre uma brincadeira aqui na TV Prevê. Eu falo, deixa o cara ficar até a eleição, eleições diretas, depois põe ele lá em Alcatraz, lá nos Estados Unidos, e joga a chave no Oceano Atlântico. Não sei se Pacífico. É para tanto. Joga a chave do presídio no Pacífico, viu? Que coisa. Mas eu acho que o país ainda tem jeito, né? Pelo menos está, né? Agora, eu sei que é difícil para você falar isso, mas você está aposentado, às vezes você fala. Que impopularidade do Supremo Tribunal Federal, né, Cristina? Com quem você conversa, o povo desacreditou de uma vez, e isso é ruim, né? O Supremo sempre foi uma corte política. Ele deveria ser indicada pelos políticos, sim, né? Nos Estados Unidos também é o mesmo modelo de indicação. O que eu vejo é que o próprio Supremo, ele se expõe demais na mídia. Isso nós não vemos em outros países. Né? Eu visitei vários países. Diz que até o ato de ser televisionado as sessões do Supremo em outros países não existe. Não existe. Isso eu li isso. Não existe. Eu li isso. Não existe. A Alemanha, uma vez eu fiz um curso na Alemanha, na escola judicial, e com um grupo de juízes brasileiros, e os juízes alemães ficaram assim indignados. Como que se transmite? Na Alemanha é proibido. Né? Não é para ser popular. Eu acho que o judiciário ele tem que estar próximo da sociedade, mas ele não pode estar ali no meio dela, não pode ser ativista da forma como é. Eu vejo hoje o Supremo muito ativista. Né? Apesar concordo com você. São mentes brilhantes, são assim admiráveis. Tem mente aí brilhante demais até, né? Exageradamente brilhante. São todos ali muito brilhantes, a meu ver. As leis no Brasil, eu acho que eu li isso. Vou falar que eu li, você já corrigiu. Você leu nada. São semelhantes às da Alemanha? Mais parece no mundo com as leis da Alemanha? É que nós temos dois sistemas de direito, de forma de organizar o ordenamento jurídico, né? O sistema civil e o sistema anglo-saxônico, que é aquele baseado nos precedentes. O sistema alemão,
ele adota o ordenamento civil, uma forma civilista de organizar a jurisdição toda. Talvez por isso a gente diga sempre que ele é um pouco mais próximo. O Código de Processo, a legislação processual, ela é muito parecida com a legislação alemã. Então é verdade. É verdade por causa do sistema de organização. Na Inglaterra e nos Estados Unidos é outro sistema. É um sistema anglo-saxônico, em que as decisões judiciais elas são baseadas em precedentes. É diferente. Quais eram as cadeiras que você lecionava quando você era professor? Eu lecionei Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Processual Civil. Em Marília nós formamos um curso muito interessante de análise econômico-comportamental do direito, que mistura economia e psicologia, na hora de analisar as questões jurídicas, na hora de legislar também, elaboração de leis. Bioética é um tema que eu gosto bastante. Foram várias disciplinas. Você tem saudades dessa fase acadêmica? Tenho, eu gosto muito. Eu gosto. E Quem sabe? O professor preparando a aula, a evolução que ele tem é fantástica, né? É, mas na advocacia também. É, claro. Você está gostando? Muito, muito. Tem que estudar, acho que muito mais para ser advogado do que para ser juiz. Porque você pega as questões muito recentes. Veja, a lei foi editada hoje, foi publicada hoje. Os juízes vão começar a discutir essa questão mais para frente, pelo menos daqui, as novas ações vão surgir daqui 120 dias, pelo menos, na melhor das hipóteses. O advogado não, nós pegamos a lei hoje mesmo eu já tenho que dar uma resposta para o cliente, né, para a empresa, como que vai ser, o que nós vamos fazer a partir de segunda-feira ou daqui a 120 dias. Então, exige uma aproximação muito maior da realidade. Eu acho que essa é uma diferença bem bacana entre ser juiz e ser advogado. Bom, hoje a Operação Lava Jato tem respaldo popular, acho que de 90% da população. Estou chutando um número, mas que é maior que 70%, eu tenho certeza. E às vezes nas mídias sociais falam que estão tentando prejudicar a Lava Jato. Você acredita nisso que tem? Eu também não acredito. Não acredito. O judiciário é independente, o juiz Moro é independente, ele está julgando de acordo com a prova que ele vê nos autos. Você conhece ele pessoalmente? Não conheço. Mas vai ser corajoso no inferno, pelo menos isso acho que até os inimigos dele concordam. Mas qualquer pessoa que tem o poder de decisão é corajoso. Tem que ser. Tem que ser corajoso. O empresário decide também, o empresário também é muito corajoso. E ele está muito bem preparado para isso, né? Ele é uma pessoa muito estudada, muito preparada. Veio de Israel, impressionante, né? Ele, pessoa, é muito preparado, eu não tenho dúvidas disso. Você leu, não deve ter lido, porque tem 2, 3 dias. Chegou a ler a sentença da condenação do Lula ou não? É muito grande, não tive tempo. Eu estava hoje, sinceramente, páginas, né? preocupada em estudar a reforma trabalhista primeiro. Não li tudo, li só o finalzinho da sentença, mas todo o corpo não. Quase 200 páginas. Não deu tempo. Por que você não volta para Bauru? Aí não, agora eu já tenho... Eu sou paulistana e agora eu tenho meu escritório em São Paulo, né? Advogo não só em São Paulo, em outros estados também. Poderia advogar aqui também. Você mora em Alphaville? Moro em Barueri. É um espetáculo de lugar, né? É quase interior, né? Barueri ainda é menor que Bauru, né, Barueri? E de lá você vai para São Paulo ou você faz todo o trabalho que você tem que fazer ali em Barueri? Eu faço ali, eu vou para São Paulo, aonde precisar. Eu ando bastante. Tá aí, ó. A gente tarda, mas não falha, né? Há muito tempo a gente estava querendo trazer a Cristina e realmente tinha que coincidir porque ela tem uma atividade profissional muito grande lá agora como advogada, né?
E daí, mas ela vai, depois eu vou fazer ela assumir compromisso, que no máximo daqui 6 meses ela volta para dar outra entrevista. São muitos compromissos. Até para dar uma avaliação de tudo que vai acontecer na nova legislação trabalhista. Exatamente. Você assume esse compromisso comigo? Assumo esse compromisso. Então, assumo. tá bom. Daqui 6 meses vamos avaliar. Beleza. É um tempo bom, né? Vai ser bem bacana. Você gostaria de falar mais alguma coisa para essa população que você já serviu de pertinho e agora serve de longe? O meu recado é para que vejam a reforma hoje com bons olhos, que não vejam só com o olhar da precarização ou com o olhar do prejuízo. Vamos aguardar um pouco, ver o que vai ser feito, quais serão as primeiras medidas, para realmente avaliarmos se isso é exatamente o que as pessoas estão achando que é. Às vezes a lei parece um monstrengo e não é nada disso. Muitas das decisões foram consolidadas aqui e vamos acreditar que vai ser um instrumento de desenvolvimento para o país. Se você estivesse voltando no início da sua carreira jurídica, você ia escolher trabalhista mesmo? Eu acho que não. Eu gosto da trabalhista, mas isso eu sempre disse. De início, a minha vontade era ser diplomata. Eu acabei sendo juíza e adoro o direito do trabalho, porque envolve questões interessantes de economia, que é uma outra área que eu gosto, mas eu acho que eu repetiria a carreira da magistratura. Cristina, foi um prazer recebê-la aqui. Igualmente, tá? Duda, fiquei feliz, muito contente em estar aqui com você. Eu falei no Mandalite essa semana e agora, acho que ele que falou, vou mandar a Cristina para Bauru, lá de cima, para o Duda entrevistar. Com certeza, Saudades, porque é impossível Mandalite, né? estar na TV Prevê sem lembrar do Mandalite. Não dá para fazer isso. Não tem como. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.